Olá, eu sou Noemi Carneiro, você está no canal Amor à Palavra. Vamos iniciar hoje o estudo de Romanos no capítulo 4. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo. Nós, no capítulo 4, vamos falar a respeito da justificação pela fé, assunto que Paulo já vem tratando, mas esta justificação vista agora na vida de Abraão, vista na vida do servo Abraão. Ele vai usar o exemplo de Abraão como o pai da fé para falar a respeito de justificação. Diz assim o verso de número 1: Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, verso 4, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Bem, nós vimos aqui nesses versos que o apóstolo vai explicar então que Abraão, ele não tem de que se gloriar se ele não fosse justificado pela sua fé em Cristo Jesus, e sim pelas obras que ele fez, que glória tem nisso? Então, ele poderia se orgulhar disso. Mas o verso 3 diz que a Escritura diz que Abraão creu em Deus. E o fato de Abraão crer, e nós conhecemos bem a história de Abraão, diz então que a ele foi creditado essa justiça de Deus. Quando ele explica no verso 4 a respeito do salário, nós entendemos assim, que qualquer pessoa que tem o seu trabalho, ela merece receber o pagamento pelo trabalho que ela realizou, não é assim? Mas não é assim com a justiça de Deus. É isso que o verso 4 está explicando. A pessoa não merecia a justiça de Deus. E Deus, na sua infinita graça e misericórdia, atribui a ela essa justiça através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Ela que é pecadora é tornada justa. Então, ele explica dessa forma. E no versículo 5, quando ele fala de todavia aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Vemos então que essa fé e essa confiança que nós temos de que os méritos de Cristo na cruz, ele lá na cruz cobriu os nossos pecados e agora nós nos tornamos justos. Nós precisamos crer nessa verdade santa da palavra de Deus, né? A fé e a confiança de que os méritos de Cristo são suficientes para nos cobrir, para nos resgatar, para nos tornar puros e para nos tornar limpos. O verso 6 diz: Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita a justiça, independente de obra. Davi diz assim: como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Paulo agora aqui está lembrando dessas palavras de Davi, e olha que lindo o verso 8: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Olha, você tem noção dessa alegria? Bem-aventurado, é feliz, é mais do que feliz. E é mais do que feliz, tem que ser mais do que feliz uma pessoa que sabe que agora, mediante o sangue de Jesus na cruz do Calvário, ela é liberta dos seus pecados e ela vai reinar para sempre com Cristo, porque essa justiça de Cristo foi creditada na conta dele
na vida dele. Então tem que ser mais feliz. Você não é feliz sabendo que o Senhor resgatou o pecado, o salário do pecado é a morte eterna, a separação eterna de Deus. E agora, mediante a justificação, o Senhor coloca a sua justiça sobre nós e nós estamos salvos, minha gente. Nós precisamos dar glórias a Deus, nós precisamos ser felizes. Nada no mundo é comparado a essa felicidade de ter o Senhor Jesus no nosso coração. O Senhor Jesus abrindo os caminhos para chegarmos à glória, para chegarmos ao céu. Então, o verso 9 diz: destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos. Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ser circuncidado? Como Paulo estava lidando com judeus e gentios, e a circuncisão fazia parte da lei, e eles acreditavam que para serem salvos tinha que participar do rito da circuncisão. Então Paulo cai matando aqui, dizendo que não foi depois, mas antes da circuncisão que foi dado a Abraão a justificação, que Deus concedeu essa justificação por conta da confiança que Abraão tinha no Senhor. Então, uma vez que a fé e essa justiça foi creditada na vida de Abraão, isso foi feito antes dele se circuncidar. Então, Abraão torna-se, então, o pai dos gentios, né? Daqueles que creem, mas que não têm este símbolo religioso, como eles assim pensavam. Então, no caso de Abraão, primeiro vem a fé, o crédito da justificação, não é verdade? E depois a circuncisão passa a circuncisão passa a ser um sinal. Olha o verso 11, diz assim: assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Não está claro aqui? Portanto, ele é o pai de todos os que creem sem terem sido circuncidados. Quem eram esses então? Os gentios também, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Ficou claro? Então, o que justifica você é a fé em Cristo Jesus. Isso aconteceu na vida de Abraão. Como Paulo declara isso? Porque ele está falando para esses dois grupos, né? Aqueles que eram ferrenhos observadores da lei, mas Paulo está explicando que primeiro é fé, fé em Jesus. As outras coisas vêm depois, né? Já como salvos, como sinal da nossa salvação, na nossa vida, é a nossa fidelidade ao Senhor nosso Deus. Nós guardamos os mandamentos de Deus, os preceitos de Deus, porque nós amamos a esse Deus, nós temos temor a esse Deus. Nós vimos no capítulo anterior que esses mandamentos, eles nos cercam, esses mandamentos, eles nos dão proteção. Então, achar que a salvação é pela lei, obedecer às normas da igreja, por exemplo, não traz salvação. O que justifica é a graça de Deus, através do que o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Ficou claro isso para você? E ao darmos sequência a esse capítulo no nosso próximo estudo, vamos falar um pouquinho mais a respeito dessa justificação na vida de Abraão. Mas hoje, fica com essa palavra no seu coração. Agradeça ao Senhor todos os dias e considere-se a mais feliz de todas as criaturas da terra. O ser mais feliz. Por quê? Porque você foi lavado e justificado no sangue de Jesus.
Deus abençoe sua vida.